Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos a mais uma live. Pessoal do Instagram, sejam bem-vindos. E o pessoal do Facebook, estamos pelas duas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por isso que às vezes você vai perceber que eu vou olhar aqui para vocês, às vezes para você. Se você achar que não tá legal a posição da câmera aí do Instagram, pode sair, vai lá pro Facebook e vice-versa. E hoje, vamos dizer assim, eu já falei parcialmente desse tema em outras lives, né? Já falei parcialmente desse tema, que é o porquê que as pessoas gostam tanto de Exu, porquê que a gira de Exu é tão cheia, né? Mas hoje a minha ideia é falar novamente isso. Falaram lá no, vamos dizer, o contrário. Por que que as pessoas ainda têm medo de Exu, né? Por que que as pessoas ainda têm aquela repulsa? E para algumas pessoas, eu digo para vocês que é justificável, porque que ela tem medo de Exu, só de falar a palavra Exu. Por que que as pessoas têm tanto medo da vela preta, da vela vermelha, né? Tem algumas pessoas que vêm estudar a magia das sete chamas e ainda ela sente uma dificuldade em acender uma vela preta, uma vela vermelha. Tem pessoas que quando você ensina algum tipo de firmeza com vela preta, com vela vermelha, acaba tendo dificuldades, às vezes não faz. E aí vamos conversar desse cenário que é um cenário histórico, né? Vocês estão escutando os barulhinhos aqui de impressora, tudo é a Mãe Rose, viu? A Mãe Rose está aqui atrás fazendo os barulhinhos, mas tem jeito, né? Porque daqui a pouco tem aula e a vida tem que continuar, tá? Vamos falar que isso tudo é de um cenário histórico, é de um cenário religioso, é um cenário magístico, é um cenário de costume do Brasil que leva as pessoas a gostarem tanto da força de Exu. E aí quando eu falo Exu também falo de Pombagira. E por que aquelas pessoas acabam não gostando? Vou pedir para vocês aí do Facebook compartilharem a nossa live no Facebook agora, porque aí seus irmãos, seus amigos, as pessoas que seguem a sua página, seguem o seu perfil, possam assistir a live agora, né? E o Facebook ele vai mostrar muito mais se você compartilhar agora do que se você compartilhar depois. Que se você compartilhar depois, infelizmente o Facebook vai mostrar para pouquíssimas pessoas. Pessoal do Instagram, ainda não existe essa ferramenta, né? Pelo menos até onde eu conheço, não tem essa ferramenta de compartilhar um vídeo ao vivo. Mas, pois bem, bastante gente aqui pelo Facebook, algumas pessoas pelo Instagram. E aí vem aquela pergunta assim, por que que a gira de Exu é tão cheia, né? Por que que a gira de Exu é a mais lotada? Inclusive amanhã, dia 30, temos gira de Exu e Pombagira, ou Pombagira e Exu aqui na casa do Pai Benedito, com senha a partir das 18 horas, início do trabalho às 20 horas, com um limite de 170 senhas, tá? Acabou as senhas, infelizmente não excedemos, porque várias coisas, né? Questões legais, questões do tempo, tudo isso. Todo mundo fica com aquela ânsia de ir numa gira de Exu. E por que isso, meus irmãos? Porque no popular, Exu vai resolver as suas coisas rápidas. Isso é verdade? Isso tem um fundo de verdade? Vamos dizer que existe uma verdade num montante enorme. Por quê? A vibração de Exu é rápida. O giro de Exu é rápido, a força recolhedora de Exu é rápida. Quando você está de frente para um verdadeiro guardião da lei, um guardião Exu, um Exu que de fato, né, uma pessoa, um médium, um terreiro que de fato esteja incorporado com o Exu, ele não vai demorar uma semana para recolher um espírito negativado que esteja te perturbando, a não ser
que seja uma situação muito especial. E se for uma situação especial, ele vai pedir que você faça algum tipo de ativação mágica religiosa para que ele possa finalizar a sua ação. Então, você está pesado, você está com aquela carga densa, você está com a cabeça cheia, você está explodindo ali, está se sentindo mal, tudo aquilo gerado por uma negatividade que você mesmo gerou ou por alguém, e você vai em poucos minutos, Exu com a sua força desvitalizadora, ou seja, ele vai desvitalizar tudo aquilo que há de ruim em você, e em poucos segundos vai vitalizar os campos que porventura estejam em desequilíbrio. Então você vai sentir uma melhora assim quase que instantânea. No linguajar macumbístico, como eu costumo falar, literalmente tira com a mão aquela carga e você sente uma melhora mental, energética, física. Outras pessoas falam assim, nossa, estou conseguindo até respirar agora. Algumas pessoas chegam a passar mal. Por que passar mal? Porque a pessoa está tão acostumada às vezes com uma determinada carga ou com uma determinada obsessão espiritual que quando tira aquilo lá, a pessoa sente aquele baque energético e às vezes ela pode sofrer uma, entre aspas, né, vai ter um sintoma de queda de pressão, mas não é uma queda de pressão, é uma alteração energética do espírito. Ela está tão acostumada com aquele ser dentro do campo que quando tira aquela força, ela sente isso, às vezes dá vontade de ir no banheiro, enfim, várias e várias reações que nós já observamos ao longo da história. Então o Exu espiritual, quando ele está trabalhando em benefício de uma pessoa, a ação dele é muito, muito rápida. Só que em nem todo lugar você vai encontrar, de fato, um Exu espiritual trabalhando. Por quê, gente? Porque Exu é um guardião dos orixás, ou seja, ele só manifesta-se aonde tem orixá. E onde tem orixá? Onde é uma casa que respeita os princípios divinos. Então, se a casa não respeita os princípios divinos, se a casa não é uma casa que de fato cumpre aquilo que os guias pedem, ou seja, só faz coisa boa, aquela casa não vai ter orixá. Não existe o terreiro que faz coisa boa e faz coisa ruim. Não existe o terreiro que acende a vela para levantar e a vela para quebrar. Não existe. Qualquer lugar que tenha essa, vamos falar assim, duas opções, não tem Exu. Vai ter o quê? Um qualquer coisa lá falando que é Exu. E aí um qualquer coisa é muito diferente de um grande guardião. Um guardião Exu sempre ele vai falar coisas motivadoras para você. Muitas vezes de uma forma muito dura, muito brava, muito reta, mas sempre querendo o seu bem. O mistério Exu é a vibração, vamos dizer assim, aonde Exu mora. Aonde que Exu mora? Tem até um ponto, né, que fala que Exu mora lá na encruzilhada. Exu mora sempre na dimensão do orixá Exu, que é a primeira dimensão após a dimensão humana aqui, ou seja, é muito igual, é muito próximo. Então, por isso que muitos médiuns têm uma maior facilidade de incorporar Exu do que incorporar, por exemplo, um caboclo, do que incorporar um herê, do que incorporar um preto velho, porque a diferença energética nossa para um preto velho é difícil, é grande, ele está muito mais evoluído do que nós. O Exu, sim, ele está mais evoluído, mas a vibração dele é bem parecida, está muito ali, está muito próxima. É muito mais fácil a incorporação de Exu do que a incorporação de um outro guia espiritual. Devido a essa proximidade, nós falamos que Exu é muito humano.
que Exu entende muito das nossas necessidades, e tudo na nossa vida aqui humana que nos leva a algum lugar que a gente consiga resolver as coisas rápidas, nós vamos buscar. Então por isso que a gira de Exu é uma gira concorrida em qualquer terreiro de Umbanda, porque nós, enquanto pessoas aqui encarnadas, nós temos as nossas necessidades e necessidades rápidas. Eu sempre falo aqui para as pessoas que vêm na casa do Pai Benedito e todos os terreiros de Umbanda que honram esse nome dessa religião tão fabulosa, falam: se você está num terreiro de Umbanda, você só veio pedir uma coisa, pedir o bem das pessoas, pedir o bem dos seus, pedir o bem do seu filho, da sua mulher, do seu marido, né? Pedir bem não é se chegar na frente do Exu e falar: Exu, e a minha mulher está fazendo isso? E o meu marido está fazendo aquilo? Exu não é investigador particular, Exu não é fofoqueiro. Exu vai falar de você e para você. Nenhum guia espiritual sai falando de outra pessoa. Se você perguntar: Exu, como é que está aquela pessoa? Ele vai dar uma enrolada e vai voltar para você. Porque a função de qualquer guia espiritual não é falar de outra pessoa, e sim falar de você. Por que que as pessoas têm tanto medo de Exu? Porque muito já se foi falado que Exu destrói, né? Muito já foi falado, tem muito vídeo na internet mostrando Exu como uma característica nociva. E infelizmente muitas pessoas que foram umbandistas ou que passaram pela Umbanda ou que se dizem umbandistas, mas que não entenderam, que não tiveram a oportunidade de entender ou de sentir verdadeiramente Exu. Então hoje você olha na internet e você tem aí uma enxurrada de opiniões sobre Exu. Uns falando que Exu é bom, que nem eu. Uns não, muitos. E algumas pessoas mostrando Exu lá: olha, se você quer um trabalho de amarração, trabalhe com Exu tal. Se você quer um trabalho de morte, chame um Exu tal. Eu conheço várias páginas que fazem isso. Logicamente que eu não vou falar o nome das páginas aqui do YouTube, do Face, para não dar ibope para essas páginas. Inclusive, as fotos aqui da Casa do Pai Benedito são uma das fotos mais copiadas da internet, as fotos das nossas oferendas, as fotos do nosso trabalho, toda semana, né? Toda semana alguém me manda: olha, Cláudio, estão usando a sua foto. Tá cheio de gente aí usando a minha foto. Quando eu falo foto da Casa do Pai Benedito, nas paginazinhas aí do Instagram, para fazer amarração, nas páginas do YouTube, enfim. Então muitas pessoas leigas, não sabem no que acreditar. Não sabem no que acreditar se Exu, vamos falar, é bom ou mal. Na realidade, meus irmãos, Exu é neutro. Exu é um ser neutro. Na realidade, todo o poder de Deus é neutro, né? Não tem um monte de gente aí em alguns lugares do mundo, também não vou ficar falando os lugares do mundo para não ter problema. Tem um monte de lugar do mundo aí que o pessoal amaldiçoa em nome de Deus. Não tem um monte de gente que pragueja em nome de Deus aqui mesmo no Brasil, né? É um costume aí, pessoas mandando pragas, mandando um monte de coisa. E Exu é um ser mágico, é uma força mágica. Exu, ele tem várias faces. Se você for a um terreiro de Umbanda, ali é um Exu com a face religiosa. Ele só pode fazer o bem. Ele só vai fazer o bem. Ele só vai ajudar as pessoas positivamente. Essa é a face religiosa de Exu. A face como Exu guardião da lei maior, ou seja, ele é um ser que cumpre mandamentos da lei. Ou seja, se o poder divino pede para trancar os caminhos de uma pessoa porque aquela pessoa
fez alguma coisa muito errada perante a lei, ou seja, é a lei da ação e do retorno, Exu, amando da lei maior, vai lá e tranca os caminhos. Então existe Exu como executor da lei maior. E aí, quando ele está executando pela lei maior, ninguém segura ele, ninguém para ele, porque ele tem lá a carta, vamos falar assim, ele tem um mandato para entrar na vida daquela pessoa e fazer o que tiver que fazer, porque ele está amando da lei maior. É a famosa cobrança de karma, que alguns conceitos dão. E tem Exu na forma magística. Se você souber como preparar uma oferenda, levar em algum ponto de força e pedir positivamente para Exu, mesmo não sendo um bandista, Exu vai te responder. Se você for lá levar elementos que vão ativar um determinado poder de Exu, levar um determinado local, determinada hora, chamar determinada força e evocá-lo de forma negativa, ele também vai responder. Então existem muitas faces de Exu e muita gente... Só vou encostar a porta aqui, gente, que a porta abriu. A porta abriu sozinha, não é espírito não, né? Que é o vento mesmo. Muita gente no Brasil já sofreu trabalhos de magia negativa. Existem muitas pessoas por aí que aprenderam a forma mágica, as fórmulas mágicas de ativar Exu na forma, não é, voltando a falar, não é da forma religiosa, é da forma mágica, né? Cláudio, essas pessoas não serão punidas pela lei? Claro que vão ser punidas. Quem fez, quem pediu e quem executou. Todo mundo vai ser punido pela lei maior. Mas o fato é que aquela pessoa vai receber uma demanda, né? Às vezes a pessoa chega aqui, chega em qualquer terreiro de Umbanda e de fato ela traz um trabalho de magia negativa feita na força de Exu, na força de Pombagira. E aí os nossos guardiões sabem muito bem como fazer essa neutralização, ou seja, esse corte, essa paralisação, e esse trabalho neutraliza, né? Então Exu, gente, é muito amado no nosso país, muito adorado. Em qualquer terreiro de Umbanda que leve esse nome, Umbanda, Exu é amado, Exu é pai, Exu é irmão, Exu abraça, as pessoas choram no ombro de Exu. As pessoas agradecem, as pessoas ficam felizes de ver Exu, né? Quantas e quantas e quantas vezes eu incorporado ou com o seu tranca-ruas, ou com o Exu do Ouro, ou com os seus 7 covas, a qual eu trabalhei por mais de 2 décadas, quantas e quantas pessoas vieram abraçá-lo e agradecer aquele amparo, agradecer aquela ajuda. Eu mesmo tenho... Eles são pessoas aqui da nossa família. A única coisa é que nem sempre a gente vê, mas a gente sente o carinho, a gente sente o amparo, a gente sente o axé com muito respeito, sempre com muito respeito, nunca no vulgar, sempre com muito respeito sobre Exu. Então, tem muita gente que já viu muita coisa ruim, muita gente já presenciou um pseudo Exu maltratar pessoas, né? Ô telefonezinho chato, né? Eu só vou dar um clique nele aqui para ele parar. Pronto, depois eu ligo para a pessoa. Enquanto a gente volta ao assunto, o que eu vou pedir para vocês? Se você já teve uma experiência aí não bacana com Exu, coloca assim, infelizmente eu tive. Só para a gente saber aí o índice de pessoas que não tiveram uma experiência tão bacana, né? Então vamos fazer aqui uma brincadeira. Se você teve uma experiência marcante, onde um Exu te ajudou fantasticamente, coloca um dedinho para cima aí, pessoal do Instagram e do Face. Se você não teve uma experiência tão bacana com o Exu, coloca um dedinho para baixo
E aí eu vou te explicar o porquê que Exu... Era Exu na linha, Marquinhos? Sei lá, né? Vai saber se era Exu na linha. Brincadeira. Eu vou te explicar o porquê que talvez você não teve uma experiência tão boa. Olha que legal, só dedinho para cima aqui no Instagram. Um monte de dedinho, ó, dedinho para cima aí no Facebook. Pessoal do Facebook, vocês estão vendo aqui que tem um comentário fixo, um comentário registrado. O que é isso? Se vocês não sabem, nós temos uma página de ensino à distância para vocês que moram longe de São Paulo, que moram aqui em São Paulo e não têm a oportunidade de vir aqui à casa do Pai Benedito. Teologia de Umbanda está na pré-venda. Digo para vocês que é o conjunto de informações mais importante da nossa religião disponível no formato online. Quando eu falo mais importante, não é a minha teologia, é a minha, é do Cumino ou qualquer outra pessoa que de fato estudou, vivenciou, aprendeu, esteve perto de Rubens Saraceni, que formou ali um conjunto tão grande de informações e que consegue botar para fora isso. Então a Casa do Pai Benedito tem uma plataforma de ensino EAD, aonde você pode estudar comigo não só sobre Exu, mas sobre Exu, sobre Ogum, sobre Oxalá, sobre Logunã, sobre todos os orixás, sobre todos os guias, dentro do seu tempo, recebendo uma aula semanal, recebendo e-book, recebendo um feedback quando você tiver uma dúvida, recebendo ali uma mensagem por áudio quando alguma dúvida surgir, enfim. É só você acessar casapaibenedito.eadbox.com e aproveita que até dia 2 nós estamos na pré-venda. A primeira aula entra dia 3 no ar e eu tenho certeza absoluta quanto já as centenas e centenas de pessoas que estudaram a teologia de Umbanda conosco, praticamente todas deram um feedback muito, muito satisfatório do conteúdo, da forma que eu passo, dos e-books. Imagina, gente, um e-book com 443 páginas é um conjunto gigantesco de informação, né? A Virgínia já fez Umbanda Mineral, Exu Mirim, enfim, né? Pessoal aí que estuda com o Jorjão estava aqui domingo, se formou aqui conosco, enfim. Que bom que a maioria colocou o dedinho para cima aí, ou seja, a maioria de vocês teve uma experiência positiva com Exu. Porque talvez você teve uma experiência negativa com Exu. Porque Exu, meus irmãos, ele é um grande refletor do seu médium. Exu, como dizia, e ouso a dizer, ainda diz, né? Porque todo aquele que deixou o seu nome, a sua mensagem em um livro, ele pode-se dizer que ainda diz. Mestre Rubens, no livro Orixá Exu, Fundamentação do Mistério na Umbanda, repito o nome do livro, tá meio difícil de achar esse livro, Orixá Exu, Fundamentação do Mistério na Umbanda. Mestre Rubens coloca que Exu traz o mistério espelhador. Ele espelha seu médium. Ele espelha o emocional do médium. Que nem a irmã está perguntando de Pombagira, também Pombagira espelha a sua médium ou o seu médium masculino, não importa. O fato é que todas as qualidades desse médium, Exu vai colocar para fora. Todos os defeitos desse médium ele também vai colocar para fora. Um outro grande detalhe para quem teve alguma experiência nociva com Exu. Tudo depende do dirigente da casa. O dirigente da casa ou a direção da casa são espelhos de um terreiro. Se um terreiro faz alguma negatividade, todo terreiro faz. Não existe aquele médium, que ele faz coisa boa, que ele faz coisa ruim.
Não, porque alguém aqui na minha casa, se fizer alguma coisa completamente fora do sentido que a casa caminha, muito rapidamente eu vou ficar sabendo e vou tomar providências quanto a esse médium. Então, se a direção da casa é uma direção egoísta, ambiciosa, que só pensa em dinheiro, esse Exu, ele vai olhar para você, a hora que você for cumprimentar ele, ele vai falar: o que você trouxe aí para mim? O que você trouxe? Ah, meu senhor, não trouxe nada, então vai embora, não quero nem falar com você. Eu já vi isso. É muito comum, né? Se o médium é uma pessoa que tem um linguajar assim, vamos dizer, vulgar, fala muito palavrão, né? E ele vive em um terreiro, ele aprendeu, né? Ele conviveu com esse tipo de linguajar dentro de um terreiro, na gíria de Exu. O Exu vai olhar para uma mulher, não dá nem para falar os nomes aqui, né? Ele vai olhar para a mulher e vai falar: sua P. Ele vai falar assim de uma mulher, ele não vai falar: salve moça, salve senhora, salve dona, que é o normal que um Exu fala, né? Vai olhar para um homem e vai falar: salve moço, o que eu posso ajudar? Esse é o normal. Mas tem uns que falam: salve corno, né? Corno não dá para falar, salve corno. Você nem fala salve, né? Já dá aquele... Enfim, o Exu é muito do médium. O Exu é o espelhador do médium. O Exu, ele coloca o seu emocional do médium. Incorporação, meus irmãos, é muito do que você vê, muito do que você aprende. Você, filho de fé, é produto do seu pai e da sua mãe espiritual. Por que nós, a grande maioria de nós que fomos e somos filhos de Rubens Saraceni, que vivemos com ele um tempo, que tivemos aulas com ele, por que todos nós temos um pensamento muito parecido? Porque ele nos transmitiu isso. Ele nos transmitiu que é muito importante o estudo, ele nos transmitiu que terreiro não é só gira, ele nos transmitiu que Umbanda não é só incorporar um guia, que Umbanda é uma religião, e que se você está dentro de uma religião, você precisa ser um religioso, e se você é um religioso, você precisa ter um comportamento melhor possível com o que aquela religião coloca. Então, se você chega numa gira de Exu, e o Exu vira para você e fala assim: vamos acabar com aquela pessoa está no seu caminho, ela está te atrapalhando, vamos acabar com ela, você tem a certeza que esse médium é capaz de tudo, inclusive ele mesmo de tirar a vida de qualquer pessoa, porque se ele vai querer acabar com a vida de outro através de uma ação mágica, ele faz isso. Se ele cobra, o Exu fala: eu só vou fazer isso se você me der 7 garrafas de uísque, 7 padês, você pode acreditar que vai vir a conta do médium. Pode acreditar que você vai virar um freguês daquele terreiro. Todo mês você vai deixar lá, não é um dízimo não, você vai deixar quase todo o seu salário, porque todo mês eles vão falar: tá precisando de uma coisa, tá precisando disso. Segunda vez, hein? Esse telefone liga, brincadeira. Então, meus irmãos, Exu, ele é uma soma. Um dia eu vi o Adérito Simões, que também é uma pessoa que faz um trabalho muito bacana aí na internet. Ele falou uma coisa muito, muito perfeita. Exu é a soma da personalidade dele, mais a soma da personalidade do médium, se soma uma terceira, parece uma terceira personalidade. E aí eu vou usar exemplo, e vou usar exemplo Mãe Rose, que está aqui do lado. Eu sou uma pessoa que falo todo dia. No normal, aqui no meu dia a dia, sou uma pessoa calada, porque eu já falo tanto dando aula, então eu sou calado.
Mas como eu falo todo dia, naturalmente sou uma pessoa expansiva, sou uma pessoa que não tem mais vergonha, né? A vergonha já foi. Quem tem vergonha não dá aula, não fala para 200, 300 mil pessoas, enfim, quantos tiver que falar, a gente fala da nossa religião. Então eu sou uma pessoa que sou expansiva. O Exu Tranca-Rua, todo Tranca-Rua, por ser de Ogum, ele é expansivo, ele é ordenador, ele traz a responsabilidade para ele. Então se soma duas personalidades muito parecidas. O que acontece? Se der um microfone na mão do seu Tranca, ele vai falar, tem que chegar alguém e falar, olha, já deu horário. Senão ele vai falar, porque ele vai somar o meu jeito de ser com o dele. Já o Exu do Ouro, ele já não é tanto assim, já sente muita diferença. Seus Sete Covas também não é, já é mais, vamos falar assim, fala menos. Se o médium é tímido, vocês podem não acreditar, né? Mas a Mãe Rose é tímida na frente da câmera, tanto que ela nunca quis falar, né? Eu falei até há pouco, Rose, vamos fazer uma live? Ela, não gosto. Ela é uma pessoa tímida e ela trabalha com o Exu de Obaluaê, Senhor Sete Catacumbas, que também é um Exu de poucas palavras, de muita ação, mas de poucas palavras. O que acontece? Se você for conversar com o Senhor Sete Catacumbas, a consulta com ele será no máximo de 5 minutos, porque ele vai te dar o diagnóstico, vai te dar ali o que você tem que fazer, vai olhar para sua cara e vai falar mais alguma coisa? Acabou. Se o Senhor Sete Catacumbas for trabalhar com um médium, por exemplo, se eu trabalhasse com essa hierarquia, ele já iria falar um pouco mais. Não tanto, logicamente, como um tranca-rua, mas ele já iria falar um pouco mais. O que eu quero mostrar para vocês, meus irmãos? Que o médium é o elo muito importante nessa história. E aí o que eu quero pedir para você que talvez tenha tido uma má experiência com o Exu, acredite, foi o encarnado, não foi ele. Acredite, foi o médium, não foi o mistério, porque o mistério é neutro. E se você der a oportunidade a você mesmo de, como nós dizemos, de correr a gira e conhecer outros locais, você vai ver em Exu aquilo que centenas, milhares de pessoas veem. Um grande protetor, um grande amparador, uma